Saudações, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos começando nossa sexta videoaula, né? Já trabalhamos nos conceitos mais elementares da geografia, né? Conversamos sobre o conceito de espaço geográfico, abordamos a ideia, a noção de paisagem, adentrando nela enquanto um conceito da geografia, né? Também vimos a categoria lugar e região. Hoje nós vamos estar conversando então um pouco sobre o conceito de território, né? Então, qual é os objetivos hoje da nossa aula, né? Então, os objetivos de aprendizagem, os objetivos voltados para vocês, né? Então, é aprofundar a apropriação do conceito de território. A partir do texto da professora Dirce Stuart Garay, nós vamos estar ali observando a importância desse conceito para a gente estar compreendendo melhor todas as questões ambientais e socioambientais hoje no Brasil, e vamos também poder reconhecer os pontos de identidade e diferença em relação à natureza, à sociedade e às questões socioambientais que são comuns em todo o Brasil e América Latina. Então, dentro da nossa aula, né, vamos estar trabalhando conceitos e uma forma de ver, de analisar, que vai nos permitir, então, compreender, a partir do conceito de território, a complexidade do espaço geográfico. Nosso texto de estudo, né, é um artigo, desculpe, é um artigo que traz um ensaio da professora Dirce, né, que ela vai apresentar, então, uma série de elementos, né, para a gente estar tanto compreendendo o que se discute, como qual é a linha, a orientação que a professora nos coloca para estar pensando, percebendo e podendo analisar com propriedade as questões que envolvem os conflitos, os usos pelo território. Por que esse texto, né? Porque o texto da professora Dirce, né, que é uma professora já aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela continua dando aula, né, junto aos programas de pós-graduação ali da geografia. É uma professora muito querida em todo o país pelas suas contribuições aí de longa data, desde sua dedicação à geografia física, estudos areais aqui no Rio Grande do Sul, e pela, né, a continuidade e a quantidade de atividades realizadas junto à docência, especial orientação de muitos trabalhos, né, seja graduandos, de dissertação de mestrado, de teses de doutorado, e também a sua dedicação às associações, né, da categoria, as associações científicas. E a professora Dirce, nesse ensaio, ela nos atualiza de uma forma geral, né, nos principais pontos do debate socioambiental atual no Brasil e também no mundo, né, mas ela nos traz um enfoque com o conceito de território e ao mesmo tempo trazendo um estudo empírico ali, que é as pesquisas do Cristiano, né, que estuda ali a geografia da pesca. Então, ao apresentar o debate socioambiental para nós, a professora Dirce vai mostrar que o conceito de território vai nos permitir, então, fazer análises do espaço geográfico compreendendo as complexidades, as contradições, os pontos de tensão, identificando os diferentes interesses, os diferentes projetos e os agentes e atores sociais que, né, se envolvem pelos seus objetivos, né, e que acabam tendo sempre relações de tensão e de conflito. Então, eu trago uma citação para vocês, né, para a gente começar
a conversar um pouco sobre esse texto da professora Dirce, que ela fala: no que concerne aos conflitos ecológicos distributivos, tem-se uma relação intrínseca estabelecida entre as noções de território, territorialidades e ambiente. Então, o conceito de território vai sempre nos remeter a um espaço, mas é um espaço que ele está o quê? Ele está delimitado, né? É um espaço que ele tem fronteiras, e se ele tem fronteiras, né, há uma relação de forças de quem está no espaço fechado, ou seja, dentro daquele espaço, e o que existe, né, fora daquele espaço. Então, a grande figura, a grande representação que a gente tem clara sobre o que seria um território são os países, quando a gente tem a figura, a representação institucional, inclusive, dos estados nacionais. Então ali temos a figura, desculpe, mais clara para o nosso entendimento do que é um território. Né? Inclusive, o Estado Nacional tem o direito, né, em função do direito internacional, de usar a força, usar armas, exércitos, para defender as suas fronteiras. O nosso estudo de caso hoje, né, nós voltamos então ali ao Rio Grande do Sul, né, para a gente, ao mesmo tempo que a gente analisa diferenças, né, com relação ao que a gente já viu um pouco sobre, principalmente a região do Amazonas, o que há de pontes de identidade, o que há de comum também, quando a gente vai analisar a geografia do Rio Grande do Sul, e principalmente quando a gente tem esse enfoque territorial. Né? Quando a gente olha as questões socioambientais, né, o que nós temos de diferente e de comum com a região amazônica? Essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês, né, e espero que a gente consiga responder ela ao longo da disciplina. E qual é o debate? Né? Qual é esse debate socioambiental, debate ambiental que a professora Dirce vai nos apresentar? Né? É um debate que tem ali o conceito de natureza, né, como seu centro. É um debate que ele vem ganhando muita força aí após os anos 90, e em relação, né, desculpe, ao que se demonstrou como resultados, né, dos processos de uso dos recursos naturais intensificados pelo processo de industrialização das sociedades. Né? Então, conforme o modo de produção capitalista industrial se universalizou e ampliou, né, a sua influência e a sua reprodução estrutural das relações humanas no planeta, se percebeu, né, que o impacto sobre a natureza era muito grande. Né? E então, uma série de protocolos que são produzidos a partir de grandes eventos são lançados à discussão internacional. Né? O exemplo disso é o evento promovido pela ONU, né, que foi a ECO 92, onde a gente tem ali as primeiras agendas internacionais com a pauta centrada na questão do meio ambiente. E, inclusive, ali a Amazônia, né, começa a ganhar um destaque muito grande aí no interesse internacional das discussões, dos debates e também das questões econômicas. Né? Então a professora Dirce nos traz aqui uma ideia, um conceito lá do Milton Santos, muito importante, que é a ideia de diferenciar o que é natureza e o que não é natureza, né? O que é social, né? O que é humano dentro desse entendimento mais abstrato,
né? A gente está tratando de questões teóricas, mas que nos ajudam a perceber os fenômenos empíricos e principalmente os fenômenos relacionados à sociedade, à humanidade, como ela está lidando, né, com o planeta. Então aqui a citação que eu trago nos fala que a natureza enquanto concepção, né, no entendimento da professora Dirce, é tudo que é produzido, organizado, reorganizado sem intencionalidade humana, inclusive no próprio homem, sem a dimensão biológica. São as coisas que compõem a superfície da Terra e o seu invólucro, próximo e mesmo o distante. É a interação dessas coisas no espaço-tempo e se diferencia dos objetos, posto que esses são construídos com intencionalidade. Então, essa ideia de intencionalidade e de diferenciar natureza pela técnica, pela intenção, é algo muito forte no trabalho do professor Milton Santos, né? Então isso vai nos dar um norte para diferenciar o que a gente entende como natureza, porque muitos autores na área ambiental vão falar de primeira natureza, de segunda natureza, que é, né, essa intencionalidade técnica que vai transformando, né, o biológico, o não biológico do planeta em coisas, em objetos. E esses objetos, que são objetos técnicos, como fala Milton Santos, eles têm uma dimensão política. E esta é a dimensão que vai ocupar então a nossa atenção e a atenção do debate, tanto no Brasil como no mundo hoje, né? Então o debate em torno da natureza se tornou um debate de consciência e de luta política. Por isso que o território, então, se tornou, aí, desde os anos 90, um dos conceitos mais importantes, tanto para as ciências humanas como para as ciências da natureza. E o que caracteriza esse debate hoje, né? Então, a professora disso nos apontou alguns elementos, né? Então, eu poderia, de uma forma bem sintética, né, trazer para a turma, para a nossa aula não se prolongar muito, é a questão da tensão, do conflito entre teorias, doutrinas, ideologias, sistemas de valores, cultura, inclusive, que estão relacionadas com o campo científico e político da economia ambiental e o campo da ecologia política. Então são dois campos de conhecimento e de ação, né, porque eles se envolvem e influenciam diretamente a construção das políticas públicas dos estados nacionais, influencia as políticas internacionais em todas as suas dimensões, influenciam as agendas que estão sendo construídas para a gente enfrentar os problemas, grandes problemas como as mudanças climáticas, como a crise urbana, né, que está muito intensificada pelo modelo de construção das cidades que se tornou financiarizado, né? A gente viu agora há pouco tempo na televisão a questão da empresa chinesa Evergrande, né, que pode abalar todo o mercado mundial em função deste modelo de construção do habitat humano nas cidades, né? Ele está todo entreligado e ele é todo dependente da financiarização. E esse debate da financiarização, ele é o pano de fundo da economia ambiental. Então, por exemplo, soluções para a região amazônica, para a floresta, são propostas pela economia ambiental através de títulos de crédito de carbono, né? Então, sempre há soluções que criam produtos para se transformar em ativos no mercado financeiro. E isso é criticado radicalmente pela ecologia política, né, que traz a visão e as propostas de soluções de enfrentamento e de construção de um futuro para a humanidade a partir da escala do lugar, né?
Então, a ecologia política vai problematizar toda essa discussão ambiental sobre a natureza a partir do olhar e das perspectivas das pessoas que vivem o chão da relação com a natureza. Então, nesse sentido, né, nós temos aí o grande campo de tensão hoje do debate no Brasil e também no mundo em relação aí ao próprio futuro da humanidade. Um outro conceito, né, muito interessante, importante na dimensão interpretativa, analítica, para a gente estar entendendo tanto esse debate como a evolução do território nacional, dos territórios regionais, é o conceito de formação econômica e social. É um conceito da tradição marxiana, né? Vem lá da economia política dos estudos de Karl Marx, né? E ele recebeu muitas leituras, muitas interpretações. Para quem quiser conhecer o debate, né, em torno desse conceito da FES, eu deixei o link aqui do lado, né, podem acessar aqui através da apresentação, né, tem um link para um artigo científico que vai estar discutindo especificamente o conceito de FES. Né, é muito importante, principalmente na área de planejamento, né, a gente ter esse conceito bem claro. O que esse conceito ele nos diz? O que o fenômeno empírico que ele nos remete? É a formação do modo de produção no território, né? Por exemplo, quando a gente vai analisar a construção histórica do território da região amazônica, né? Então nós temos desde aquelas ocupações militares que rapidamente ocupam o território para transformar o trabalho livre, que era o trabalho dos povos indígenas, em um trabalho escravizado, né? Voltado então àquela matriz ali que na época chamaram das drogas dos sertões, que é, né, essa biodiversidade produtiva gigante que a gente tem na região ainda hoje, né? Então se começa a comercializar aquelas especiarias, né, num modo de produção ali organizado pela força militar, logo é associado à questão das ordens religiosas, né, que vão criando as vilas. Depois do trabalho indígena escravizado é inserido também o trabalho do negro, né, dos povos africanos escravizados e levados para lá. Depois vemos os ciclos mais próximos da indústria, né? Então nós temos o ciclo da borracha. Então esse processo histórico vai caracterizando então a formação econômica social da região amazônica, né? E ele nos serve, então, para interpretar essa história territorial, para estar entendendo o presente dos territórios. Então, hoje a gente, né, consegue, a partir desse histórico da formação territorial do Amazonas, tá olhando para o que é a formação econômica e social da região hoje, né? Então, nós vamos ali, né, identificar novos, né, arranjos produtivos, né, temos grandes projetos minerais, temos uma pecuária modernizada, já temos aí alguns empreendimentos agroflorestais, né, temos aí outras matrizes econômicas voltadas aí também ao crédito de carbono. Então, né, nós temos aí uma complexidade aí produtiva muito maior, que é o que vai caracterizar então a formação econômica e social da região como um todo, né? Então esse conceito também nos permite analisar cada uma das regiões do Brasil, né? Então conforme a gente for, né, fazendo os nossos estudos da parte de geografia física, geografia humana de cada região, a gente vai estar voltando nele. E as questões ambientais, né, para a professora Dirce, ela nos coloca que são, antes de tudo, questões territoriais. Então esse é aí o ponto central da discussão que a professora Dirce nos traz.
E para a gente se apropriar desse debate, ela nos faz, então, uma distinção conceitual, né? Então, ela chama a nossa atenção que o conceito de ambiente é distinto, né? Da forma de conhecer o ambiente ecologicamente, né? Então, o conceito de ambiente está muito relacionado ao que é meio, né? Então é o meio pelo qual a vida ali está sendo realizada. E daí quando a gente fala em questão de cultura e sociedade, esse meio não é só mais um meio biológico ou abiótico, né, como é o termo nas ciências da natureza, né? Mas é um conjunto mais complexo, né? E a questão que ela também nos aponta é que ocorre uma inversão na análise, quando a gente coloca as pessoas como centro do debate, da discussão, da reflexão e do entendimento do quê? Dos problemas ambientais. Então, a gente tem que tomar, né, segundo a professora Dirce, um certo cuidado para distinguir o que a gente está falando quando a gente fala de meio ambiente, a palavra ambiente, de análises e descrições de ambiente ecológico, né, porque são coisas distintas. Né? Quando a gente fala em ambiente, a gente pode estar se referindo às questões culturais, sociais e logo políticas e territoriais. A professora Dirce também nos traz como um exemplo, né, empírico os estudos do Cristiano, né, especificamente ali o estudo dele sobre a pesca do Delta do Jacuí, né, onde que ele vai revelar algumas coisas muito importantes sobre a questão territorial dos pescadores. Né? O Cristiano ele é filho de pescadores, né? E ele vem estudando a pesca há muito tempo, inclusive a tese de doutorado dele foi sobre a pesca no Brasil, uma tese premiada, né, reconhecida aí com o prêmio CAPES, como a melhor tese do ano que ela foi publicada. Então, o Cristiano nos traz algumas questões assim muito relevantes, né? E uma delas, né, que o professor disso nos aponta, foi a forma como ele fez a problemática, o problema, o que ele queria entender ali com os pescadores do Delta do Jacuí, ali em Porto Alegre. Ele saiu daquelas perguntas que a gente busca entender o problema ambiental em si, né, para focar o seu olhar e a conversa com as pessoas para entender quais são os impactos que os problemas ambientais em si estão gerando na vida dessas pessoas. Né? Então, isso mudou a forma, né, de olhar e de construir esse conhecimento. Como resultado, né, dessas conversas, das pesquisas junto com essas comunidades, o Cristiano construiu esse mapa, né, um mapa temático aí de cartografia comunitária, que nos permite verificar. Então, a gente consegue localizar os atores sociais, né, e os agentes, né, os atores sociais aí enquanto, né, grandes empreendimentos, empresas, o próprio Estado, e os agentes assim, enquanto aí as pessoas que têm ação, né, que não são tão engessadas institucionalmente por normas, por regras. Né? Então, neste mapa, o Cristiano buscou representar então o arranjo de interesses e conflitos, né, que ele foi reconhecendo ali, que esse território, né, que envolve todo o delta do Jacuí, aonde que os pescadores realizam a reprodução da sua vida através da sua atividade profissional na água, acaba entrando em conflito com uma série de outras atividades realizadas por outras pessoas, né? E essas outras pessoas são inclusive pescadores de outras regiões, onde não tem mais peixe, né? A gente que trabalha com
com a pesquisa também com pesca, né, a gente ouve isso cotidianamente, né? Seja da pesca de mar, né? Seja da pesca de rios, né? Pesca interna, não há mais peixe, né? O estoque pesqueiro foi extremamente comprometido no país em função da pesca predatória, da pesca acima da capacidade de suporte desses estoques. E para isso ser revertido, precisa então de uma forte e eficiente política nacional de pesca, que até agora, né, nenhum governo esboçou nem o início da construção dela. Né, nem os governos passados, nem o atual, e não vemos isso no horizonte da agenda política do Estado Nacional Brasileiro. Né. E nesse contexto, né, o Cristiano foi a campo, né, conversar com o pessoal lá na volta, e acabou, né, fazendo esse mapa, né, que ele identifica ali esses pontos de tensão, pontos de conflito pelo uso do espaço geográfico e, em especial, pelos recursos da natureza. Né? Então ele percebeu ali que a presença da mineração, né, afeta a pesca, a questão da agricultura com agrotóxico, com a migração do agrotóxico muito rápida pela água. A poluição em água é algo muito complicado, né? O espalhamento, a velocidade é muito alta. A questão da agricultura irrigada, ali principalmente o arroz, né, que se expandiu muito ali nas questões dos banhados, e os banhados, inclusive, tinham funções de serviços ecológicos, tanto para a qualidade da água, né, como também para a reprodução biológica da vida. Banhados são berçários, né, de muitas espécies. Os banhados, né, têm uma produção de biomassa muito grande, e esses banhados foram transformados em arrozais. Né, sendo que os arrozais utilizam uma alta carga de insumos químicos, seja, né, de adubos nitrogenados, que são um problema também a hora que esses nutrientes químicos, né, que são produzidos a partir da indústria, vão parar na água, além, né, dos defensivos, né, os venenos e uma série de outros produtos químicos que acabam sendo utilizados na agricultura industrial. E também tem os efluentes, né, das cidades, os efluentes da indústria. A gente aqui tem uma região metropolitana, né, temos a região metropolitana de Porto Alegre, aqui a região dos Sinos, né, que é uma região altamente industrializada, mesmo com esse processo que o país vem sofrendo de desindustrialização. Né, hoje a gente passa por essa região, a gente anda por quilômetros de avenidas industriais, né, de polos, que são indústrias coladas uma nas outras, tudo fechado. Então é uma situação delicada, mas mesmo, né, dentro, né, dessa redução muito grande, ainda há uma carga de efluentes sendo jogadas muito grande, e nem sempre esses efluentes estão dentro dos parâmetros legais, né, porque está toda aquela dificuldade de fiscalização, né, não há fiscais, não há gente suficiente para dar conta da demanda. Então são problemas, né, que provavelmente, conforme né, vocês vão olhando aqui os tipos e eu estou falando, vocês devem estar identificando também aí próximo, né, na região norte, né, onde vocês vivem. Então percebam que essas questões territoriais, elas são análogas hoje a toda a América Latina. Né? Então, quando a gente vai fazer essa análise, os conflitos entre os agentes e os atores sociais, eles acabam se evidenciando muito. E o que o Cristiano pôde ali nos contribuir na questão também conceitual, né, é essa ideia de arranjos territoriais. Né? Então, esses diferentes arranjos territoriais que envolvem essas disputas pelo território. Por exemplo, ali ele encontrou o caso da mineração, da agricultura, da poluição doméstica e industrial, né, a questão dos efluentes, os esportes náuticos também, né, porque ali é uma região metropolitana, né, uma região de
quase 2 milhões de pessoas, né? Então imagine o trânsito náutico que é naquela região. E também temos, né, a questão do conflito com as unidades de conservação, né, porque são territórios restritivos, né, que têm regulações próprias e muitas vezes os pescadores não podem acessar essas áreas. Só que são as áreas hoje que ficaram como reserva de recurso, né? Porque em função ali de ter uma condição biológica mais conservada, né, a tendência de se haver o recurso natural necessário àquelas comunidades, àqueles trabalhadores ali nessas unidades de conservação. Contudo, né, a proibição legal hoje delas usarem esses recursos. Então isso é comum, né, acontecer o conflito entre comunidades tradicionais, pescadores artesanais e a gestão das unidades de conservação, né? Então esses arranjos, né, territoriais são arranjos de conflito pelo uso do espaço, né? E o conceito de território, então, é que vai nos permitir fazer essa análise, essa identificação do espaço geográfico. Então a relação orgânica, né, do pescador com a água e o peixe ainda persiste. E do desejo da manutenção desse metabolismo resulta o conflito com as outras instâncias que compõem a formação econômica e social brasileira, né? Então esse metabolismo, essa relação vital, biológica do humano para trabalhar e realizar a sua vida se relacionando com a natureza que não tem intencionalidade e com as coisas, os objetos técnicos que têm intencionalidade, né, o que é produto da técnica, vai compor uma instância de conflitos, né, e que vai caracterizar então o que a tradição aí crítica, né, das ciências sociais e humanas vai chamar de formação econômica social brasileira. Aqui já para finalizar a nossa aula, né, a professora Dirce Sá traz esse mapa, né, que é um zoneamento que foi feito para o Rio Grande do Sul para grandes projetos de reflorestamento, né? Isso não são florestas, né? Ali envolve áreas do Pampa, né, que já está muito degradado, né, muito degradado pela pecuária e gado, né? Nós temos pouquíssimas áreas do Pampa, talvez o bioma não sobreviva agora aos impactos da mudança climática e se torne um outro tipo de bioma, né? Não mais com as suas características de biodiversidade, de resiliência, de fauna e flora, né? Isso está se transformando muito rapidamente. E toda essa região aqui sinalada no mapa são projetos de reflorestamento voltados para a indústria de celulose, né? Então é eucalipto, é pinos, né? Hoje está um fluxo muito grande já de exportação aqui no Porto de Rio Grande, né? Se discute especulativamente criar um posto em Chuí, rasgando a Barra do Chuí para adentrar na Lagoa Mirim, né, que é algo bem delicado na questão ambientalmente, para escoar madeira mais rápido, um porto especificamente para madeira. Então, uma série de projetos, né, grandes sendo executados aqui na região metropolitana, a plantas de fábrica com investimentos de bilhões de reais, né, para processamento de papel e madeira, celulose. E isso vai criando, então, inúmeros outros conflitos com comunidades tradicionais, com quilombolas, né, que veem seus territórios ocupados, né? Por exemplo, aqui no município de São José do Norte, onde eu estou, os projetos de silvicultura de pinos começam nos anos 70. Né? Eles são implantados, na época não havia uma legislação que protegesse, em cima de campos de dunas e de banhados. Né? Como o pinus é um pinheiro que se espalha muito rápido, ele foi se espalhando pelas chácaras dos pequenos agricultores. E nos anos 80 e 90 teve uma crise muito grande na agricultura local, que ela estava totalmente dependente da cebola. Né? Eles se tornaram monocultores e plantadores de cebola.
e com mudança no mercado da cebola, o preço caiu muito para eles. E teve um êxodo rural muito forte, e essas pessoas foram deixando as suas propriedades. E quando elas começaram a voltar ali no final dos anos 90, começando dos anos 2000, suas propriedades tinham sofrido o capião, porque o Pinos tinha ocupado e a empresa que coordena e gestiona ainda o projeto de exploração da silvicultura no território tinha feito uso capião de mais de 50% do município. Então vejam a escala do conflito territorial. Mais de 50% de um município grande como São José do Norte, para as nossas escalas aqui do sul do Brasil, nada se compara com o norte, que os municípios são gigantes, conseguiu via legal, via o processo de uso capião, desapropriar, tirar a propriedade de muitas, são milhares de famílias que contestam na justiça, mas a maioria perdeu. Hoje há processos questionando essas áreas, mas são por parte da União, porque aqui a origem da formação do território é comum como Boa Vista, que eram instâncias, eram fazendas reais de gado, e que conforme o projeto dessas empresas públicas foi avançando, a corrupção desmontou esses projetos e a terra ficou devoluta e foram sendo ocupadas com várias estratégias jurídicas ali, enfim, mas são terras da União. E como não existe uso capião em terra da União, a União está contestando, inclusive, praticamente todo o município. Mas são, eu citando assim, um exemplo bem empírico aqui do que eu vivo, e que está presente aqui nesse mapa, para a gente tá entendendo as escalas, desses conflitos quando a gente traz o conceito de território para estar analisando o espaço geográfico. Então, já finalizando, a professora Dirce nos aponta como pontos assim importantes para a gente estar tendo claro, que a concepção de natureza, como a de naturezas culturas, nas suas pluralidades, permite uma ampliação da análise geográfica e se distingue da análise ecológica. A parte ecológica, ela faz parte, ela está ali presente, mas ela não é a análise que a gente fez ao longo desta aula, por exemplo. O outro ponto importante que a professora nos aponta para a gente ter claro é que a essência desses conflitos está no metabolismo. Então essa é uma outra ideia, que é uma ideia já muito trabalhada e que ela está sendo recuperada nas tradições críticas do pensamento social, o conceito de metabolismo. Então, vou repetir a frase, A essência desses conflitos está no metabolismo, ou seja, no processo pelo qual os humanos, através de suas ações, mediam, regulam e controlam o metabolismo entre si e a natureza. Então, essa dinâmica biológica de energia e de necessidades de ação, de trabalho para manutenção da vida humana, ela é imbricada, ela é intrínseca com a natureza em si, com o que não há de intencionalidade. E essa relação é a chave para a gente estar entendendo os caminhos e os horizontes da humanidade, porque ela é atravessada por relações políticas. E dentro dessa dimensão política é o que vai diferenciar o que se dá de valor de uso e valor de troca, tanto para a natureza como para as coisas feitas a partir da técnica. E essa é a lógica central, então, do debate pela viés da economia, da ecologia política, porque ela vai problematizar o metabolismo que o modo de produção, ou que a fez, a formação econômica social, impõe às pessoas.
né? Então ela vem com uma outra forma metabólica que aparentemente tem problemas lógicos pela intensidade das suas contradições. Por exemplo, como que essa formação econômica e social vai criar tanta fome, miséria e destruição? Né? Então, dentro da teoria crítica, né, os autores vão chamar isso de uma falha metabólica e que precisa ser corrigida. Isso precisa, né, ter uma forma de contenção, né, e isso se dá através da dimensão política. Por isso a centralidade do político, né, no debate ambiental, social e econômico hoje na contemporaneidade. O que temos para nossa aula de hoje era isso, né? A ideia foi possibilitar a vocês a apropriação do conceito de território, já partindo, né, de uma análise aí, de geografia humana sobre o estado do Rio Grande do Sul, né, onde que a gente comum ver as notícias, as informações, as percepções sobre a serra, né? Eu trouxe alguns elementos ali para nós estarmos percebendo dinâmicas territoriais que não estão diretamente ali atreladas à serra, mas a outras regiões do Rio Grande do Sul. Então, eu me despeço de vocês, um grande abraço a todos e um bom estudo.